mundo se emocionou vendo esses casos na TV. O fato, cara, é que depois de algum tempo, essas coisas que ficaram tipo o sonho dessas pessoas, eles simplesmente venderam. E o motivo é impressionante. Depois de muita gente pedir pra gente abrir novas vagas, a gente vai conseguir fazer isso, só que agora para um número muito menor de pessoas. Tudo porque na outra vez a gente não conseguiu dar atenção pro nosso próprio canal. Cara, teve mês que a gente fez 4 vídeos. Isso porque a gente tava respondendo todos os alunos individualmente. É como se fosse realmente uma mentoria. E o curso é basicamente nossas estratégias que a gente usa pra fazer milhões de visualizações no YouTube. Além disso, vocês vão ter o nosso número, vão falar diretamente comigo e com o Douglas. A gente vai divulgar o canal de vocês no nosso canal. Se vocês quiserem, vocês não precisam nem mostrar o rosto. Cara, se você tiver um notebook e um celular, já funciona. Enfim, a gente vai mostrar no link aqui embaixo todas as informações e quanto a gente ganha com o YouTube. Quem lembra do famoso Pé de Fava? Sem dúvidas foi o restaurante mais marcante da série O Pesadelo na Cozinha. Cara, e causou muita polêmica pela maneira que o dono tratava tanto os funcionários quanto ele também gerenciava o negócio. E o que realmente repercutiu nesse episódio foi que o Jacan descobriu algo assim pesado, que ele desligava o freezer à noite para economizar energia. E isso não fez muito bem para o produto que estava ali armazenado, né? Enfim, isso gerou uma repercussão nacional, tanto que as pessoas começaram a criar meme, né? O brasileiro cria meme de tudo. E aí que surgiu aquele meme: você é a vergonha da profissão. Que eu não sei fazer, o Jacan sabe fazer melhor que eu. Você é a vergonha da profissão! E cara, vocês não vão acreditar. O restaurante Pé de Fava, que fica lá em Guarulhos, foi colocado à venda em um site de classificados na internet. O comprador viu o anúncio no LX por R$150 mil. E na descrição, o Fábio ainda colocou, né? O Fábio, que é o dono, colocou na descrição que, apesar das críticas do Jacan e do novo coronavírus, o restaurante ainda é muito bem sucedido. E aí ele colocou o motivo da venda, porque eu acho que isso é muito importante de ele colocar. Porque se ele não tivesse colocado esse motivo, todo mundo ia pensar que, sei lá, né, não tá dando certo, não tá dando dinheiro, e ele simplesmente desistiu. Mas ele falou que ele tá indo pra Alagoas pra cuidar da mãe dele. Mas que mesmo assim o restaurante continua lucrativo, e ainda mais que ele tinha recém sido reformado e, tipo, era só entrar e fazer o negócio acontecer. E o plano do Fábio, que é o dono do Pé de Fava, é voltar para a cidade natal dele, a cidadezinha de Viçosa, lá no interior de Alagoas, e comprar um sítio e ficar lá do lado da família dele, da mulher dele, e viver uma vida mais tranquila. Até porque eu acredito que o Pé de Fava ficou muito famoso, então pode ser sim que o movimento tenha aumentado, que o estresse tenha aumentado, e aí ele decidiu abrir um pouco a mão disso, ficar perto da família e viver uma vida mais tranquila. No início de agosto, o Pé de Fava foi comprado por outra pessoa, por outro dono, e ele passou por uma nova reforma. Tudo ficou bem diferente, muito mais sofisticado, realmente um ambiente bem diferente do Pé de Fava quando ele foi reformado pelo Jacan, que já tinha ficado muito lindo, né? Mas eles quiseram realmente dar uma outra cara, tirar realmente a cara do Fábio, dos antigos donos, né? E cara, eles mostraram toda essa reforma lá no Instagram deles, e mesmo assim, as pessoas ainda foram lá comentar. E aí o freezer, não vai deixar o freezer desligado? Não esquece do freezer. Tipo, as pessoas ainda foram lá ainda falar do freezer, né? Criar meme, enfim. Enfim, cara, o lugar tá bem diferente do que o Jacan tinha deixado. E eu acredito que pelo marketing que o Pé de Fava tem, por ser um nome tão conhecido, ele até foi vendido por um preço barato. Porque assim, eu não sei, né? Eu moro em Santa Catarina. Mas se um dia eu for pra São Paulo, eu gostaria de ir no Pé de Fava pra ver como é que é. Alguém aí já foi no Pé de Fava quando o Fábio era dono? Já foi agora, depois que os novos donos assumiram o lugar? Deixa aqui nos comentários como é que foi a experiência de vocês. Um outro caso de venda, cara, de uma coisa que foi reformada e ficou tipo o sonho da pessoa, foi do caso do Lata Velha. Vocês amam ver sobre o Lata Velha aqui no nosso canal. E dessa vez a história é com o Chevette 79. Cara, e o que acontece no final dessa história é impressionante. O Alan, o dono do Chevette, tinha comprado esse carro há cerca de um mês, quando o Luciano Huck tava passando pela rua e viu ele parado assim na beira da rodovia tentando fazer o carro pegar. Tipo assim, o Luciano tá passando na rua, te vê tentando fazer pegar o carro e para pra falar contigo. E cara, o Luciano conheceu a história dele, ouviu
né, por que ele tinha comprado aquele carro e decidiu, cara, a primeira vez que o Lata Velha seleciona uma pessoa sem que ela tenha mandado uma carta. Na época, em 2011, o Alan tinha comprado esse carro, o Chevette, por R$4.000. E quando o Luciano Huck perguntou por que ele tinha comprado aquele carro, ele falou que comprou porque o sonho dele era transformar aquele carro em um carro turbo. O sonho dele era ter um carro turbo. Cara, é sério, o carro, ele tava em péssimas condições, ele tava realmente se esfarelando. Tanto que o Luciano chegou a tirar, tipo, lascas, assim, pedaços da tinta do carro, pra vocês entenderem o estado que ele tava. Enfim, aí vocês já sabem a história, né? O trato é aquele, eles vão reformar o carro e eles vão ter que ir lá fazer uma apresentação no programa. E foi isso que o Alan e a esposa dele fizeram. Eles tiveram que interpretar a cena do musical Grease. Eu acho que é assim que se fala. E eles conseguiram, então, conquistar o Chevette turbinado do Alan. Realmente foi o sonho dele se realizando. Acho que esse cara, ele deve ter muita sorte, né? Porque, tipo, tô na estrada aqui, na pior, passa o Luciano Huck, te salva e ainda, cara, realiza teu sonho. E esse foi o resultado. Eles pintaram ele de verde e roxo. Colocaram um motor de Opala, colocaram novas rodas, modificaram toda a interna dele. Mas aqui a história começa a ficar interessante e aqui chegamos ao ponto que vocês querem saber. O Alan teve alguns problemas com esse carro, já que, o que acontece? Ele voltou do programa rebaixado e não entrava na garagem dele. Um outro motivo que ele depois acabou reclamando é que ele disse que queria um carro turbo e parece que só um motor de Opala não foi suficiente. No final das contas, ele acabou anunciando o carro dele por, pasmem, R$60.000. Ele anunciou o carro dele por esse valor. Ele vendeu o carro, só que a gente não tem certeza do valor que ele vendeu. Até porque é uma coisa muito privada dele, ele não divulgou isso. Mas se ele divulgou por esse valor, não deve ter fugido muito. Agora vocês lembrem, ele comprou esse carro lá por R$4.000. Com certeza ele teve um lucro, né? Até porque é um carro emblemático, foi o Lata Velha que reformou. E o problema dele é que o carro dele não entrava na garagem e não atendia a expectativa dele do sonho dele, né? Que ele queria um motor de repente mais potente. E a produção até chegou a falar sobre esse caso. Eles falaram que, cara, a partir do momento que a gente entrega o carro pra eles, é deles, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas o mais engraçado é que no próprio programa do Caldeirão do Huck, no quadro Lata Velha, o Alan chegou a responder essa pergunta pro Luciano Huck, pra ver se ele venderia o carro. O Luciano perguntou, você venderia o carro? E ele falou, não vendo. Mas por que não? Porque assim, é um carinho que eu tenho por ele. É realmente um amor à primeira vista. Enfim, eu acho também que as coisas mudam, né? A gente muda de pensamento, então provavelmente o Alan mudou a ideia dele. Todo dia a gente tem um pensamento diferente. Hoje o carro está totalmente abandonado. Tá sem roda e sem praticamente nada. E ele tá lá parado em uma mecânica em Mauá. E parece que na época ele foi vendido por um vereador da cidade. Cara, a gente recebeu a informação de alguns inscritos que moram lá na cidade, que são próximas do Alan, dizendo que na época o carro já tinha ido com vários defeitos internos. Era cheio de massa e mal acabado por dentro. Então, de certa forma, até dá pra entender o motivo da venda do Alan. E por outro lado, se a gente for pensar na perspectiva do programa, eles pegaram um carro de R$4.000 pra reformar, né? Eu não sei se tem como o serviço ficar excelente. Mas eu quero saber de vocês. Se vocês tivessem dinheiro, vocês pagariam esse valor para um carro que já passou pelo Lata Velha, por toda essa história desse carro? Deixa aqui nos comentários. E cara, a gente descobriu um outro anúncio, uma outra venda de uma casa que realmente causou muita polêmica. Se trata da casa do então estudante Danilo, que cara, ele emocionou demais o Brasil inteiro com a história dele. Eu lembro que realmente foi um episódio muito marcante, porque o programa chegou a construir do zero a casa dele. Enfim, o programa construiu do zero, fez uma casa muito bonitinha, muito aconchegante. E depois de um tempo, ele disse que tinha faltado um muro na casa dele. E aí, o programa se recusou a fazer, porque eles já tinham, né, feito a casa do zero, eles já tinham entregue daquela maneira, é o que eles deram pra ele. E até porque ele não citou o muro, que seria, tipo, algo primordial, uma casa com muro. Então, o programa não fez. Mas depois disso, como querendo ou não, ele ficou bastante conhecido, ele resolveu fazer uma vaquinha online pra conseguir construir o muro dele. E, cara, na época deu muito certo, ele conseguiu erguer o muro. Mas o que pouca gente sabe é que Danilo, hoje, com 35 anos, ele se casou em 2018 com uma farmacêutica que mora lá em Araguaína. E aí ele acabou indo morar na cidade dela. E aí, né, como ele tinha aquela casa ali parada, ele resolveu vender
o imóvel. E imagina, né, gente? Ele realmente não tinha onde morar. Ele ganhou uma casa do Lar Docilar, uma casa muito boa, só porque a vida tem dessas, né? Ele foi morar em uma outra cidade, ele mudou totalmente a vida dele e aí aquela casa ficou pra trás. Então ele teve realmente que vender. E cara, na internet não tem nenhum valor confirmado sobre a venda dessa casa. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito por aqui, já se inscreva. A gente tá quase chegando a 1.510.000 inscritos. Então vai lá e já se inscreve. E até a próxima. Tchau!